Olá, estamos conectados com a escola e hoje eu quero falar dos porquês. Existem 4 tipos de porquês que têm atormentado muita gente, mas olha, seus problemas acabaram, ok? Nós vamos falar dos 4 agora e vocês vão entender todos eles. Olha, nós temos esses 4 tipos, conforme eu disse, e eu vou chamá-los de A, B, C e D. Esse primeiro porquê, ele é separado, como está aqui mesmo, ó, separado, ok? E sem acento. Quando é que eu vou encontrá-lo? No início de frase interrogativa. Olha o exemplo. Por que se fala em diversidade cultural? Não está no início de uma frase aí interrogativa? Mesmo que eu tivesse, por exemplo, falando assim, Eliane, por que eu falo em diversidade cultural? Por quê? Esse início, porque aí no início é sempre sem acento, ok? Bem, agora eu tenho também esse porquê separado e sem acento quando eu substituo por pelo qual, pela qual, vamos lá? Não sei o motivo pelo qual, não sei o motivo pela qual. Nesse caso aqui, não sei por que pessoas discriminam outras. Não sei a razão pela qual as pessoas discriminam outras. Então, esse ainda é o primeiro tipo de porquê. O segundo porquê é esse que você está vendo aqui mesmo. Ele é separado também, só que, nesse caso, com acento. Ele fica no fim de frases. Por que eu não disse fim de frases interrogativas? Porque não são só interrogativas, quer ver? Tradições culturais são importantes porque ele ficou forte ao final, né? Então, ele é o porquê separado e com acento. Se eu tivesse perguntando assim, por que tradições culturais são importantes? Esse porquê seria separado, né? E ele estaria no início sem acento. Agora, por que a questão de acento sem acento? Veja bem, quando fica no início, fica átono. Quando você fala assim, por exemplo, por que você fez isso? Então fica mais fraquinho por quê? Agora, olha a diferença. Você fez isso por quê? Fica sempre mais forte, fica tônico. Então eu coloco esse porquê separado e com acento ao final. O terceiro tipo de porquê é o porquê mais usual nas respostas ou explicações. Esse aqui é o campeão de uso. Quando as pessoas não sabem usar o porquê, geralmente usam esse porque tem uma boa chance de acertar, né? E tem uns engraçadinhos também que escrevem assim, porque, né? Meio longe e meio perto, para poder enganar as outras pessoas. Nada disso, hein, gente? Nós estamos resolvendo esse problema para você não precisar fazer isso. Então, esse porquê aqui você responde ou explica. Como assim? Manifestações culturais são importantes porque denotam a riqueza antrópica de um povo. Eu estou explicando que elas são importantes, as manifestações culturais, porque denotam a riqueza antrópica de um povo. Estou explicando. Se eu explico, se eu respondo, esse porquê é junto, ok? E sem acento. Bem, o quarto tipo de porquê é esse porquê junto também, só que com o diferencial de que ele tem um acento. Ele vira substantivo, por isso eu disse substantivado aqui. Geralmente, diante dele, cabe um artigo definido ou indefinido. Entendi agora o porquê. Olha o artigo aí. Ele virou substantivo, só existe artigo diante de substantivos e adjetivos, certo? Então, nesse caso aqui, o porquê é um substantivo, ok? Porquê, então cabe. Mas por que você disse geralmente? Porque eu poderia dizer, por exemplo, entendo o seu porquê. Esse seu é um pronome possessivo, mas tem o dia antes do seu. Então ficou o seu porquê. Ok? Então, esse virou substantivo. Tudo na vida tem um porquê. Olha o artigo indefinido aí, não é? Bem, vamos apagar aqui, porque tem mais uma explicação para você e nós vamos fazer um exercício que todo mundo vai entender tudo isso, certo? A questão dos porquês. Vamos lá então. A expressão porquê é sempre grafada assim nos diálogos. Então vamos lá.
temos que conversar sobre a importância dos costumes de uma gente. Alguém fala isso com você num diálogo, ok? Você responde o quê? Por quê? Esse porquê aqui está no início, não está? De uma frase interrogativa, mas está no final também, não está? Então prevalece como se tivesse no final o porquê separado e com acento. Fica tônico, porque quando você pergunta a uma pessoa por quê, você já pergunta forte, ok? Então esse porquê é separado e com acento assim. Né? E quando se afirma algo, mas não se expressa ainda o motivo, porquê separado, viu? Mesmo que já o saiba. Como assim, professor? Já sei por que diversidade cultural é tema tão relevante. Muitas pessoas pensariam que esse porquê aí é junto, mas não é. Olha, eu já sei por quê, mas eu não expliquei o motivo. Se eu não expliquei o motivo, ainda entra naquela primeira regra. Já sei o motivo pelo qual diversidade cultural é tema tão relevante. Então esse porquê aqui é separado, viu? Porque substitui pelo qual, pela qual. Já sei o motivo pelo qual. Agora, se eu respondesse, diversidade cultural é importante porque respeita as manifestações de um povo. Ah, porque respeita. Aí seria junto. Porque eu já falei a resposta. Enquanto eu não disser a resposta, mesmo que eu saiba, enquanto eu não disser esse porquê separado. Já sei por que você fez isso. Eu sei, mas não respondi ainda o motivo. Então é o porquê separado. Você fez isso porque estava cansado. Ah, aí você já está explicando o porquê é junto. Ok? Agora, observe que abaixo explica-se diretamente o motivo. Então, olha, o que eu disse agora. Manter tradições é importante porque transmite os conhecimentos adquiridos pelas várias comunidades. Pronto, resolveu o problema. Então nós vamos agora passar para a parte prática, porque eu prometi que os seus problemas iriam acabar hoje, né? Pois é, exercício é a chave de tudo, né? Então vamos à prática. Vamos lá, hein? Preencha os espaços com porquê, 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 porquê. Parece que eu repeti 4 vezes porquê aqui, mas um é separado e sem acento, outro é separado com acento, outro é junto e sem acento, outro é junto e com acento. Fartura, hein, gente? Vamos lá, então. Não deixe a diversidade se transformar em adversidade, porque somos todos filhos de um mesmo Deus. Eu estou explicando. Já pensou nisso? Se eu estou explicando, vai ser esse porquê aqui, concorda? Eu já estou indo direto. Então aqui, ó, não deixa a diversidade se transformar em diversidade, porque, olha, porque, sem acento. Ok? Vamos ao segundo aqui. Por que falar em diversidade cultural? Esse porquê não está no início de uma frase interrogativa. Já pensou em qual porquê nós vamos ter que utilizar aqui? É o porquê separado e sem acento, porque está no início de uma frase. Então esse porquê aqui vai ser separado, ok? Porquê. Ficou meio feio ali, mas deixa, né? Vamos lá, o terceiro. Porque ele é um passo importante para a evolução de um mundo cansado de injustiças. É como se estivesse respondendo aqui de cima. Por que falar em diversidade cultural? Porque ela é um passo, né, gente? Ó, porque ela é um passo. Eu estou respondendo. Professor, mas no início da frase não é separado? É separado porque se for frase interrogativa. Aqui eu estou explicando. Aqui, ó, separado porque é frase interrogativa. Aqui eu estou respondendo, estou explicando. Então, ele é junto. Preconceito cultural, por quê? Olha, esse preconceito cultural aqui, você viu que tem as duas frases aqui, não é verdade? Se eu colocar porquê aqui, olha, porquê, né? Então vai ser desse jeito mesmo. Preconceito cultural, por quê? No final da frase, porque se eu estivesse dizendo assim, ó, por que preconceito cultural? Seria isso aqui, não é? Agora, preconceito cultural, por quê? Agora tem um detalhe que você tem que prestar atenção.
Se eu colocar um ponto aqui, ó, veja bem, se eu colocar um ponto, preconceito cultural. Por quê? Ah, esse porquê vai ficar sozinho. Então, ele é com letra maiúscula, porque agora eu resolvi colocar um ponto aqui e resolvi colocar o porquê separado ali, sozinho. Então, eu disse que o porquê, quando estiver sozinho, né, nos diálogos, ele é com acento circunflexo, ok? Separado e com acento circunflexo. Eu poderia colocar aqui embaixo, mas só para a gente poder ter um recurso didático, ok? Então vamos lá, que tem mais exercícios, porque eu prometi que seus problemas iriam acabar hoje com os porquês, né? Porque prometi, como é que é esse porquê em porque prometi? Ele é junto e sem acento, porque eu estou explicando. Vamos diretamente ao assunto aqui. Diversidade cultural tem esse nome porque representa aqui, olha, porque representa, não é verdade? Eu não estou explicando, então é esse porque aqui, ó. Porque representa o conjunto das distintas culturas que existem no planeta. Pronto. Estou explicando esse porquê. Vamos ao sétimo. O porquê das diferenças culturais são os elementos constitutivos que compõem o conceito de identidade cultural. O porquê, lembra? Ele virou substantivo. Se é substantivo, olha o artigo aqui, então esse porquê aqui, ele é junto também, só que com acento circunflexo. O porquê das diferenças culturais são. 8. Muitas pessoas ainda não sabem por que a diversidade cultural deve ser respeitada. Parece que você está explicando. Não, você não deu a resposta, não. Você está fazendo uma afirmativa, mas não está respondendo. Muitas pessoas ainda não sabem o motivo pelo qual, lembra do pelo qual? Se você pensa no pelo qual, você pensa no porquê? Separado, é este aqui, ó, é este aqui. Muitas pessoas ainda não sabem porquê. Opa, vamos apagar aqui, né? Não pode apagar com o dedo também não, né, professores? Então vamos lá. Muitas pessoas ainda não sabem porque a diversidade cultural deve ser respeitada. Você sabe o porquê da criação da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural? Mais uma vez, ó, o artigo marcando presença. Se é o porquê, esse porquê é junto e com acento. Tudo tem um porquê. Lembra que eu dei esse exemplo? Tudo tem um porquê. Este é o estudo dos porquês. Também estaria aqui no plural. De mais os dos. Este é o estudo dos porquês. Seria esse porquê também junto com acento circunflexo, só que no plural. Ok? Vamos então à questão de número 10. A nomenclatura recebe o nome de diversidade cultural porque apresenta vários aspectos culturais como linguagem, tradições, culinária, religião, costumes, modelo de organização familiar, política, entre outros. A nomenclatura recebe o nome de diversidade cultural porque eu estou explicando, não estou? Então ele é juntinho, porque apresenta vários aspectos culturais. Aqui é apresenta mesmo, viu? Porque apresenta, o que que apresenta? A nomenclatura. Então esse porquê é juntinho. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo programa, se Deus quiser. Até mais.